Imagina que a sua vida é um jogo de xadrez. Você está perdendo o jogo e talvez não tenha nem percebido que você está dentro do tabuleiro. O mais curioso é que esse não é um jogo comum, aqueles que você vê olho no olho, tomando um vinhozinho. É um jogo em silêncio, é um jogo no escuro, é um jogo de você com você mesmo. E o mais complexo desse jogo é que você nem sabe quem você é nesse jogo. Você seria o peão, a rainha, o espectador ou o rei? Você está tão distraído tentando parecer forte, inteligente, carismático, conhecido, poderoso, que esqueceu a coisa mais importante. O seu propósito é sobreviver. O seu papel é existir com intenção. Sua missão é proteger o que é essencial. E você continua se mexendo como se você estivesse buscando uma vitória, mas sem avançar em alguma direção específica. Você avança da maneira que dá, sem um propósito, sem consciência, nem de você mesmo e muito menos de onde você quer chegar. Mas presta atenção agora numa coisa importantíssima da nossa reflexão. O rei não precisa se movimentar muito para ser poderoso. Ele só precisa de uma coisa: saber precisamente quem ele é. E você não sabe. Você acorda todos os dias pensando que precisa provar algo para alguém, para todo mundo. Você tenta controlar o tabuleiro. Você acha que as peças são controláveis, mas você não consegue nem controlar os seus próprios pensamentos. E vou repetir uma coisa. Nesse jogo, você é o rei. Não porque você é mais forte, não porque você é mais inteligente, mais rápido, mas porque sem você tudo acaba. Sem a sua consciência, a sua vida não faz o menor sentido. E ainda assim você entrega o seu valor a muitas peças que estão aqui hoje e amanhã desaparecem. Você acha mesmo que ter sucesso é ter tudo sob controle, dosar tudo, medir tudo, estar à frente de tudo, ou até ter muitas respostas. Isso não é estratégia. Isso aí é apenas barulho. Isso é você se importar com coisas que muitas vezes você não consegue controlar. A estratégia de verdade, ela começa no silêncio. Começa quando você tem que aprender a não se mover. Reconhecer que nem tudo que brilha, que chama atenção, nem tudo que está no seu tabuleiro é essencial. Mas você viveu muito tempo acreditando que mostrar a sua força ia te tornar um pouco mais invencível. E nessa altura, você mal sabe o que deseja. O problema não é a falta de sucesso, mas é a falta de direção. Se você não sabe o que você está protegendo, qualquer distração rouba sua atenção e parece mais importante. O bom jogador, ele não é aquele que vai começar olhando para um oponente. Ele começa conhecendo o seu rei, seus limites, sua posição e o que está em jogo. E neste ponto que eu relembro você, que a alta sensibilidade ela é uma característica de quem é você. Não adianta você querer ser um rei de um outro tabuleiro. Não adianta você confundir quem você é. Mais importante do que você ser uma pessoa que tenha uma determinada característica, resiliente, robusta, é você conhecer seus talentos, suas facilidades e um pouco das suas fraquezas. Muitas vezes você vive olhando o rei vizinho e você não tem a menor noção de quem você é. E você começa olhando para o seu oponente, mas esquece dos seus próprios limites. Se você não sabe quem você é, nem vai perceber quando você está ganhando e muito menos quando está perdendo. A pergunta que deveria ter feito alguns anos atrás é: o que você está defendendo? Não vai ser o seu emprego, não vai ser sua imagem, nem sua reputação. Isso aí é balela. O que realmente tem que importar para você é você estar bem emocionalmente,
mentalmente, seus valores, seu propósito, seu amor com a sua família. Isso sim é sua força. E isso que não pode cair. Porque quando isso cai, quando isso quebra, o resto todo fica inútil. Quando você tem suas oscilações emocionais, grande parte das suas decisões são erradas. Quando você tem a sua saúde mental afetada, sua criatividade vai para o zero. Quando você ignora, esconde, cobre algumas metas que são de resultados a curto prazo ou exige que você cumpra validações externas, como se alguma forma de sucesso fosse você ter aplausos e você, por um acaso, ser admirado por pessoas que muitas vezes você nem admira. Isso poderia te trazer uma paz, mas a verdade é bem diferente. O mundo pode te aplaudir enquanto você mesmo desmorona por dentro. O que adianta você ter uma rainha poderosa se o rei está na beira de um colapso? O que adianta você ter peões, bispos no seu tabuleiro se o rei está próximo a um abismo? Você tem jogado como se você fosse intocável, como se você fosse uma torre que se move em linha reta sem hesitar. Mas você não é, você é o rei. O rei se move devagar. O rei observa, o rei se protege. O rei não vem se atacando, ele vem se resistindo. O rei sabe quando andar e quando ele tem que ficar parado. Porque se o rei corre, se ele corre quando não deveria correr, ele morre. Se ele fica parado quando deveria se mover, ele morre. Cada vez que você trai a si mesmo para você se encaixar, é como se você movesse o rei para um checkmate invisível, para uma armadilha. Cada vez que você prioriza o que os outros pensam em vez de o que você sente, você deixa a sua alma desprotegida. Cada vez que você escolhe fingir em vez de sentir, em vez de ser transparente, você perde uma peça essencial. E ainda você fica se perguntando por que você não encontra paz. É simples. Você não construiu o seu castelo interior, mas você ergueu os muros externos. Mas por dentro você está frágil e está em ruínas. A sua obsessão com estratégia externa te deixou cego para o mais óbvio, o jogo verdadeiro que está acontecendo dentro de você. Até quando você vai abrir mão dos seus princípios para pertencer? Até quando você vai disfarçar sua ansiedade como ambição? E até quando você vai chamar de sucesso esse barulho constante que não te deixa muitas vezes dormir? A verdade brutal que quase nunca a gente aceita é que o inimigo mais perigoso nunca está na sua frente, mas ele está dentro de nós. São os nossos pensamentos descontrolados, emoções não compreendidas, feridas mal curadas e o ruído interno que nos sabota sempre que a gente tenta avançar. O medo da crítica, o medo da nossa voz interna que grita ou sussurra: você não está pronto, você vai falhar, é melhor você ficar onde está, não vai se arriscar. E você escuta porque essa voz soa bem familiar. Há muitos e muitos anos você é assim, desde quando você nasceu. Porque você repete isso tanto, tanto, tanto e você confunde essa voz com quem você é. Você é quem ouve a voz. E quem ouve a voz pode mudar essa mensagem. A verdadeira liderança não começa em você tentar liderar as outras pessoas, mas quando você lidera a sua própria mente. Quando você silencia algumas vozes de medo, quando você escolhe agir com a consciência, ao invés de aceitar essa voz automática, agir com clareza, mesmo em meio a ambientes de caos. E antes de finalizar a nossa reflexão de hoje, é importante você ter isso em mente. O caos nunca vai desaparecer. E nunca desaparece. O que vai mudar é a sua capacidade de navegar nele, construindo uma estratégia de dentro para fora. O mundo vai aplaudir sempre quem vence, mas admira quem sobrevive sem se perder
em si mesmo, porque o sucesso sem paz é apenas um grito meio vazio, um aplauso oco, uma coroa que pesa mais do que ela vale. E para finalizar, o rei não é aquele que sobrevive porque é mais rápido, e nem o que é mais visível, mas é o mais consciente. É aquele que não sacrifica o essencial pelo urgente. É aquele que não vai trocar sua paz por aplausos. E é aquele que não vai precisar ser visto para saber o seu valor. Sendo assim, relembre sempre o que é essencial para você e aonde está o seu valor. Você vai sair da tua casa todos os dias pela sua empatia e alta sensibilidade. Você vai ficar abalado pelos julgamentos ou ainda viver a vida para os outros. E tá tudo bem desde que você tenha decidido para quem você vai viver sua vida. Você viver sua vida em pró de outras pessoas é muito nobre e faz muito bem, desde que você tenha escolhido isso, e não que isso seja um caos porque você não tem clareza de quem você é. A ideia de agradar as outras pessoas deve ser uma escolha e não um automatismo ou um magnetismo descontrolado. Isso não é estratégia. Você viver para pessoas que você deseja viver não é um egoísmo, mas sim é você reconhecer o que é essencial e viver sua vida com muita clareza, relembrando que o rei é você. É muito importante você colocar isso na sua rotina. Se importe menos com os aplausos alheios e mais com o que é essencial para a sua vida.